Vamos meditar um pouquinho na palavra do Senhor. O capítulo é o capítulo de número 9 do livro aqui. Nós vamos tratar um assunto, ele é bastante vasto, bem amplo, mas nós não temos tempo para percorrer todo o assunto. Então eu resumi e vou tentar ser mais claro possível, assim como Deus quiser. Nós vamos tratar um assunto que não há como fugir dele. Ele está aí à porta, que é o pecado, mas nós podemos evitá-lo. Jesus disse que vigiai e orai, porque o espírito está pronto, mas a carne ainda é muito fraca. E esse pecado é o que assola a humanidade desde que o mundo é mundo. Os irmãos que tiverem o livro podem acompanhar. Não vou aqui percorrer todo o livro. É interessante que a leitura seja feita em casa, um estudo bem tranquilo para melhor compreensão do assunto. Quero convidá-los a abrir as vossas Bíblias no livro de Ezequiel, capítulo de número 28. Verso de número 14 a seguir. Ezequiel, capítulo de número 28, e o verso de número 14. Quero convidar a igreja a se colocar de pé, para fazermos então uma leitura bem concentrada. Eu peço a atenção dos irmãos, porque o assunto ele é bastante complexo. Entender o pecado é bem difícil. Entender o ser humano porque peca é mais complicado ainda. Ezequiel capítulo de número 28, verso de número 14. Quem encontrou, diga amém. É muito bem. Está escrito assim, verso 14. Tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci, permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andava. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Pelo que te lancei profano fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Você pode dizer amém? Feche aí a sua Bíblia. Senhor Deus e Pai, graça te damos por esse momento na tua presença. Peço que o Senhor nos ajude, que a tua presença continue no nosso meio e que a tua palavra possa produzir o fruto para o qual ela está sendo mandada neste momento, para a glória do teu nome. Amém. Muito bem. É comum, muitas vezes, nós ouvirmos que o pecado partiu do homem, nascera do próprio homem. Porque muitas vezes fazemos uma junção ou colocamos Adão e Eva como o autor do pecado. Mas a origem do pecado se dá no céu, lá nas mansões celestiais. E quando nós olhamos para o livro de Ezequiel,
E vemos Deus traçar aqui um paralelo da formosura que Lúcifer tinha. Nós não podemos dizer que o homem tem a sua natureza ruim, que o ser humano nasceu com a natureza ruim. Quando eu falo nasceu, eu estou falando de Adão e Eva. Porque tudo que Deus criou é perfeito. Deus não cria nada imperfeito. Por isso que ele tece esses elogios a Lúcifer antes de dispensá-lo do céu. Eu estava lendo ontem um assunto sobre os anjos de alguns teólogos, e um deles afirma que Lúcifer fora o primeiro anjo que Deus havia criado, e o único querubim que Deus ungiu. Quando Deus criou Lúcifer, e como toda a criação dos anjos tem um propósito, e todos eles têm uma função a desenvolver, eu não vou trazer o assunto aqui porque não é o nosso assunto. Quando Deus criou Lúcifer, ele era apenas um anjo, mas por causa da sua obediência, por causa da sua devoção, por causa do seu carisma e de toda a sua dedicação, Deus o instituiu querubim da guarda, como uma promoção. Qual era a sua função? Guardar a porta do santuário. Era ele quem comandava. Fora o único querubim que Deus ungiu. E ele continuou se destacando perante os demais. E como o seu destaque foi tomando proporções maiores, os anjos já estavam mais próximos. Então, penso que Deus, ao perceber que Lúcifer havia ganhado um prestígio muito maior entre os anjos, ele recebe uma outra promoção: ministro de louvor. Então aqui eu penso, fico conjecturando comigo como era esta cena. Então eu penso que Lúcifer, com suas batutinhas na mão, regia o maior coral de todos os tempos. Coral esse que nós iremos ver, que nós iremos compor no céu. Era função, sua responsabilidade, ministrar o louvor no céu. E quando nós lemos Ezequiel 28, e se lermos do verso de número 13 a seguir, não dá a impressão que tudo que ele tinha fora instituído no homem quando fora criado? Beleza, sabedoria e a perfeição. Quando Lúcifer está agora como maestro, ele começa a perceber que tudo que ele faz produz um resultado. Mas toda a glória era dirigida a Deus. Por mais bonito, por mais magnífico que fosse o seu louvor, por mais dedicado que ele fosse, por mais amigo que ele fosse, toda a honra e toda a glória era destinada a Deus. Então o seu coração começa a inflamar. E surge o primeiro sentimento, que é a inveja. Lúcifer começa a desejar aquilo que ele não podia ter, que era a glória. Porque tudo que ele fazia, Deus recebia. A glória era para Deus. Lúcifer era um anjo que, ao meu pensar, tinha um grande poder de persuasão. Porque quando ele cai, ele não cai só. Então ele começa a sentir inveja de Deus.
começa a arquitetar o seu plano de rebeldia, de se rebelar a Deus. E então ele passa a dizer: subirei até as alturas e instituirei e construirei o meu trono acima das estrelas. Lúcifer quer usurpar o lugar de Deus. E aí surge o pecado. Deus seria muito injusto se abrisse as portas dos céus e expulsasse ele de lá, sem antes tecer as suas qualidades, como ele tece no livro de Ezequiel. O maior problema da humanidade hoje, em lidar com o pecado, é não saber lidar consigo mesmo. O maior problema para vencer o pecado é não conseguir vencer as nossas necessidades carnais. Quem não gostaria de estar em destaque e receber a glória por isso? Quem não gostaria de chegar primeiro e receber e colher os frutos por causa de suas obras? Problema é quando nós queremos aquilo que não nos pertence. É quando nós desejamos aquilo que não é nosso. Quando queremos estar num lugar que não foi feito para nós. Agora, o pecado não foi causado por Deus. Mas, irmão Juliano, Deus não sabia que Lúcifer se rebelara contra ele? Sabia. Claro que sabia. Deus já conhecia o resultado? Conhecia. Deus, ele não tenta ninguém. Deus não tenta ninguém. E Deus não criou o homem para o pecado. Deus não criou o homem imperfeito. Porque eu já ouvi muitos dizerem que o homem nasceu com a natureza ruim, não tem como mudar. Por isso que eu disse, o homem não, quando eu digo o homem não nasceu, nós estamos falando de Adão e Eva, do princípio, porque Adão fora criado por Deus, e Deus não faz nada imperfeito, tudo que ele faz é perfeito. E a Bíblia nos prova isso. Porque quando Lúcifer cai, a terra sai de sua órbita. A terra se torna um caos. Porque se você ler Gênesis capítulo 1, verso de número 1, uma terra. Verso de número 2, outra terra. Porque ele diz que a terra estava sem forma e vazia. Como é que Deus vai criar algo sem forma e vazia? Então, na sua queda, ele tira a terra de órbita e Deus então volta à terra para reconstruí-la. Gênesis 1, verso 3 a seguir. E quando Deus institui tudo na terra, o que é que ele faz? Está no plural. Gênesis 1, verso 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então eu não posso compactuar que o ser humano, que o homem já nasceu ruim. Já nasceu com um desejo de pecar. Já nasceu com um desejo de errar. O ser humano, ele é imperfeito, mas ele foi criado perfeito, porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O que quer dizer semelhança? É da mesma espécie, da mesma qualidade, da mesma natureza.
Então nós temos a natureza de Deus. O homem não foi criado imperfeito com a sua inclinação ao pecado. E quando Deus cria o homem, Deus dá a ele duas coisas. Primeiro, a vida. E depois o livre-arbítrio. Você pode obedecer ou desobedecer. E por que é que o homem, o ser humano, desobedece? Porque é mais prazeroso desobedecer do que obedecer. É mais prazeroso tomar aquilo que é proibido do que pegar aquilo que lhe é permitido. Porque parece que o que é proibido tem sabores diferentes, tem qualidade diferente. Aquilo que é proibido mexe com a cabeça do ser humano. Chega numa praça pública, coloque um banco lá, escreva um bilhete, não sente, para você ver. Desobedecer acalma a carne, alimenta o ego. Obedecer muitas vezes te exclui. Obedecer te traz rótulos de chato, de antissocial, porque aqueles que obedecem seguem regras, seguem padrões, e todo aquele que vive sobre a obediência, dentro de uma regra, dentro de um padrão, tem uma qualidade de vida melhor do que aqueles que vivem na desobediência, na entrega do pecado. O pecado de Adão e Eva trouxe consequências gravíssimas para o mundo e também para o homem. Quando nós escorremos todo o texto de Gênesis e pegamos Adão e crucificamos Eva, por causa do seu pecado, nós colocamos toda a culpa nele. E é merecido, porque eles foram instruídos por Deus. Eles foram instruídos por Deus. Mas o que leva o ser humano a pecar? A astúcia, a inteligência do maligno. Porque todas as vezes que você recusa algo que vai denegrir a sua imagem, que vai te distanciar de Deus, que vai te deixar em posição de dificuldade, há sempre um argumento que mexe com o seu intelectual. Há sempre um argumento que planta uma semente na sua mente e que ela começa a florescer dentro de você e começa a aguçar a curiosidade de experimentar aquilo que não lhe é permitido. Porque aquilo que é proibido, ele tem beleza. Ninguém toma para si aquilo que é proibido se não for pela beleza ou pelo simples fato de experimentar. No mundo do adultério, quando a esposa quer adulterar, ela se arruma 2 vezes mais do que para o seu marido. Porque se ela não estiver bem apresentável, ela não despertará o sentido do pecado. A serpente tinha 2 argumentos a seu favor.
a beleza da fruta, que eu não sei qual fruta é, e o desejo de conhecer ou conhecimento. Porque foi isso que ela disse: se comeres da fruta, então ficarás como Deus. Então ele não quer que você seja como ele. Por que é? Porque ele quis ser como Deus. Então, a beleza, o desejo de possuir aquilo que é proibido, e ela não conseguiu se segurar. E a sua queda trouxe terríveis consequências para o ser humano e para a terra. Não foi só Adão e Eva que Deus puniu por causa do pecado. A terra, em toda a sua existência, também sofreu uma punição da parte de Deus. Está lá no livro de Gênesis. Porque seria muito fácil, se mesmo nós hoje vivermos em pecado, tivéssemos a mesma mordomia e as mesmas facilidades que Adão e Eva tinham naquela época. Então Deus precisou corrigir a terra. Porque até então a terra produzia sem precisar de agricultor. A terra alimentava sem ninguém se mexer. Tudo brotava da terra, tudo brotava do mar, tudo brotava das árvores. Tudo, não existia nem tempo nem fora de tempo, era a todos os momentos. Então Deus precisou corrigir a terra, para que o homem pudesse sofrer as consequências de seu pecado. E então para a mulher ele disse: as dores do seu parto se aumentarão. E aí você vai discorrer o assunto: a cada filho é uma dor maior que a outra. E como é que ele pune o homem? Trabalharás na terra para se alimentar do suor do seu rosto. Ou seja, Deus está dizendo: a minha terra não produzirá mais alimento para você, que agora jaz no maligno, que conhece o bem e o mal, o certo e o errado. E o triste de tudo isso é que de Adão e Eva para cá, agora eu falo de nós, contudo, nós continuamos errando, continuamos pecando, porque o cristão não está isento do pecado. E olha, eu posso até dizer aqui, não é números, é um pensamento meu, eu creio, eu acho, não creio, eu acho, eu tenho quase certeza, eu vou falar logo, que o cristão peca mais do que o ímpio. Não em sua totalidade, não estou dizendo isso, não estou dizendo que são todos, porque tudo nos é permitido, mas nem tudo nos é lícito. E aquilo que não nos é lícito é aquilo que desperta em nós o desejo de possuir. Ou você acha que Jesus jogou pérola aos porcos quando disse que o Espírito está pronto, ele saiu de mim, soprei no seu nariz e lhe dei o Espírito de vida, mas a sua carne é fraca. Ela agora, após a queda de Adão, tem a inclinação para o pecado. E é triste, porque as consequências do pecado, elas são terríveis. A morte é uma consequência primária do pecado. Tudo que vou dizer aqui está no livro.
Primeiro, a morte física e a morte espiritual. São derivados do pecado. Por isso que Jesus disse que o salário do pecado é a morte. Mas há uma diferença entre morte física e morte espiritual. Quando Adão e Eva caminhavam pelo jardim, eles não tinham nem morte física, tampouco morte espiritual. Após o pecado, a primeira consequência do pecado, morte física e morte espiritual. Viu como eu ensaiei? E agora eu estou segurando? A morte física, nós não vamos fugir dela. Não tem como fugir dela, a não ser que Jesus desça aqui agora e arrebate os vivos. Mas a morte espiritual é o atual estado do pecador sem Cristo. Não conheceu Jesus, é morto espiritualmente, está morto, é seco, é um galho de pau, oco por dentro. Mas Efésios capítulo 2, verso de número 1, diz que vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Uma vez que eu conheço a Cristo, Ele me vivifica, me liberta do pecado. E eu deixo de existir como morte física. Agora eu sou espiritual. A única morte que faz parte da minha vida, se Jesus não regressar antes, é a morte física. Porque dela não tem como fugir. Não tem como fugir. Você vai ver mais à frente. Primeiro Samuel capítulo 3, verso de número 11. Verso 11, 12 e 13. É Deus conversando com Samuel. Eu estava ontem até às 11 horas da noite tentando entender algumas coisas aqui. Confesso que até agora estou meio perdido. Mas eu fiquei conjecturando comigo mesmo como deve ter sido ruim a sensação de Eli, do sacerdote, quando Deus fala com Samuel e não fala com ele. 40 anos dedicados ao trabalho e quase na linha de chegada, ele abandona a coroa. Eu fico pensando como deve ter sido difícil para ele ouvir Samuel falar com ele. Olha, estou ouvindo. É você que está me chamando? Não. Mas ele sabia que era Deus falando com Samuel e não falando com ele. Vou dar um testemunho aqui. Coisa rápida. Sempre fui a vida inteira assoberbado de problemas. Que família, ela nos gera problemas para todo lado. E alguns, depois dessa pandemia, a igreja física, para mim, me faz muita falta. Nós cultuamos aí, online, isso, aquilo, outro, mas para mim, eu vou fazer das palavras da irmã Rosana as minhas de domingo. Eu sou fraco. Eu já disse isso para o pastor. Eu sou fraco. Eu preciso estar nesse ambiente aqui. Irmão, monta um continho na sua casa com um vídeo, tudo bem, a gente funciona, a gente cultua, mas eu não me enquadro ali, eu sou fraco. E passamos aí 1 ano e meio, 2 anos, e eu até
tinha comentado com o pastor um tempo atrás, justamente no momento em que nós estávamos aqui num fervor tão grande nas quartas-feiras. Eu e a irmã Cida e os demais irmãos fazemos uma dupla, um time aqui, nós estávamos embatidos. Se o diabo passasse na nossa frente, a gente sapateava nele. De repente veio o corte. E eu comecei a sentir dentro de mim a falta de Deus, de ouvir Deus falar. E o tempo passou. E quando eu estava meditando ontem, lembrei de Eli e mais ou menos tive a mesma sensação que ele. Porque eu tive a sensação que Deus não falava mais comigo. Tudo dá errado, nada dá certo. E eu comecei a questionar, Deus não fala mais comigo, e então me adoeci. Essa miserável dessa gripe aí. E eu sou muito medroso com o hospital. Tenho muito medo de injeção. E ninguém me arrasta no hospital. A não ser... E um dia ela apareceu na minha casa lá, eu estava quase que sem respirar. Sem querer falar para minha esposa. Pensei que ia morrer. E ela me arrastou no hospital. Tomei uma injeção que dói até hoje. Chorando, passei uma vergonha danada. Nunca fui tão humilhado na minha vida como aquele dia, que eu pedi à médica, doutora, dá na veia, ela, vou dar no bumbum. Medroso. E aplicou, meu Deus. O amor entre nós não me permite fazer mais nada. Só que no dia seguinte eu estava mais ou menos, no segundo dia, eu piorei. Eu estava trabalhando e piorei. E eu não quis falar com ninguém, porque senão iam me arrastar no hospital de novo. E quando eu saí do trabalho, eu sentei na minha moto, estava uma chuva. E eu dei partida na moto e falei, Deus, esqueceste de mim? Qual é o meu pecado? Qual é o meu erro? Não falas mais comigo. E Deus começou a falar comigo. E eu vim naquela moto, num trânsito, numa chuva, cantando, falando com Deus. Chorei. Parei num semáforo cheio de motoqueiro e eu chorando. E no meio do caminho, minha conversa com Deus, Deus falou comigo assim, queres sarar, queres ficar curado? Vá à casa do presbítero e peça a ele oração. E eu acelerei a moto e disse, vou na casa do irmão Joel e só saio de lá quando Deus me curar. E no meio do caminho Deus falou comigo, pode acontecer alguma coisa que queira te desviar. E quando eu cheguei na casa do irmão Joel, ele não estava. Aí eu matei a charada, é isso aí que vai me desviar. O irmão não está, o que eu faço? Agora eu espero. Aí Deus falou comigo, não, vá à casa do sacerdote, não entre, chegue no portão e mande ele orar em você. Então eu cheguei lá, bati na porta, o pastor abriu a porta. Eu disse para ele quase sem voz, porque eu não aguentava mais nem respirar. Eu disse para ele, olha, Deus me mandou na casa do presbítero, ele não está. Me mandou vir aqui, me ajoelhei e falei, agora ora, senão não saio daqui. Eu não posso cair. Deus não fala comigo. E eu disse para ele que no caminho, né? Deus já não falava comigo e nesse dia Deus falou muito comigo. E eu disse para ele, o senhor crê que Deus fala comigo? Porque Deus falou comigo hoje de uma forma que nunca falara. E para mim ir na casa de alguém pedir oração, irmão, tem que ser um mandato intimado de Deus mesmo, porque eu sou muito... tímido para essas coisas, porque eu entendo que eu sou autossuficiente para me curar eu mesmo, e Deus todas as vezes prova que nós somos falhos, nós somos insuficientes, e dependemos dos demais. E aí o pastor orou e falou, vamos entrar. Eu disse, não, Deus me mandou sair daqui, só orar e mais nada, tchau. No outro dia eu já estava melhor. Era como se tivesse tirado um peso de cima de mim. Eu comecei a melhorar, melhorando e melhorei. Então quando Samuel aqui no capítulo 3 do verso 11 a seguir vai falar com Eli, eu entendo que Eli já sabia. E olha a mensagem que Samuel traz para ele. Disse o Senhor a Samuel, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todos que ouvir lhe tinirão os ouvidos. Naquele dia,
suscitarei contra ele tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, e começarei a cumprir. Porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram escravos, e ele não repreendeu. Porque o pecado de Adão e Eva trouxe tantas consequências para o mundo, que de todas as consequências que nós veremos aqui, a morte espiritual é a pior delas. Porque o que importa, se eu estou vivo, físico, mas estou morto espiritual. Porque não há nenhum prazer melhor no mundo do que ouvir a voz de Deus falar com você. Mas a consequência do pecado, ela é individual. Ela é individual. E aí, quando nós lemos o texto de 1 Samuel, entramos no capítulo 3 e discorremos a história de Eli, aí nós vamos falar, eu já ouvi, que Deus puniu Eli por causa dos pecados do filho. Mas como é isso, se a consequência do pecado, ela é individual a cada pecador? Não foi assim que olharam para Jesus e perguntaram, ele está assim por causa dos pecados dos pais, das famílias? O seu pecado é seu pecado, a sua consequência é sua. E então por que é que Eli sofreu por causa dos pecados do seu filho? Por causa da negligência. Quando você não corrige o pecador, quando você é negligente com ele, você também está pecando. Porque o pecado nada mais é do que a transgressão da lei de Deus. E quando eu transgrido uma lei imposta por Deus, eu automaticamente estou pecando. E a morte espiritual, ela é separação entre o homem e Deus. Porque a morte física também é separação, mas do homem da terra, não de Deus. Cada pessoa sofre a consequência do seu próprio pecado. Pecado individual. Você pecou, você vai pagar por ele. Agora, se o seu ente querido viu você pecando, compartilhou do seu pecado, indiretamente ou indiretamente, não importa, ele também está pecando. Porque a Bíblia diz que temos que exortar o pecador em tempos, corrigi-lo diante da palavra. Eu vou citar apenas duas consequências do pecado individual. Tem várias, mas para os dias de hoje são as que mais enquadram. E a Bíblia nos mostra isso. Primeiro é a culpa. Por que pecado individual? Porque ninguém compartilha o seu pecado. Você já viu alguém postar nas redes sociais o seu pecado? Você já recebeu um WhatsApp de alguém compartilhando com você o pecado? Não. Pecado é individual. É algo particular. E tem aqueles que peca, morre pecando e não confessa o seu pecado, achando que ninguém vai saber. Mas ninguém precisa saber. O que o oculto não sabe é que naquele dia
tudo será revelado. Não haverá segredo. Não haverá segredo. No dia do juízo, no dia do trono branco, a vida daqueles que serão julgados será exposta. Nada ficará oculto. Não haverá desculpas para não receber a sentença. Porque é necessário viver os mandamentos de Deus. Mas a culpa, ela corrói a vida sem oferecer uma solução. A pessoa se condena, mas não sabe como mudar de vida. Quando nós olhamos para Adão e Eva, quando Eva oferece a Adão a fruta e ele compartilha com ela, a Bíblia diz que os seus olhos se abrem, então eles se enxergam e ambos estão nus. Mas a Bíblia também diz que todos os dias, final de tarde, meio-dia ou manhã, não sei, Deus passeava no jardim para verificar os seus filhos, para contemplar o jardim, para trazer a sua ilustre presença. E naquele dia, a Bíblia diz que Deus procurou Adão e Eva e não os encontrou. Mas Deus já sabia. Porque alguém pode dizer assim, se Deus sabia, por que Deus chama? Deus chama para confrontar o homem diante da sua culpa, da sua vergonha, porque o pecado, ele acarreta um sentimento de culpa no ser humano, um sentimento de vergonha, que ele não consegue sair daquilo e nem mudar a sua vida. Porque não me leve a mal, mas não que eu estou em pecado, pelo amor de Deus, não me entenda mal. Mas pecar é prazeroso. Porque se o pecado não inalasse nenhum tipo de prazer, não existiria tanto pecador nesta vida, nesta terra, como temos aqui. E quando Deus chama o casal, eles não se apresentam, e Deus pergunta por quê? Porque nós estamos nus. E aí você vai estudar os livros acerca da Bíblia, toda a história que envolve Adão e Eva, você leva ao entendimento que eles estavam com vergonha e culpados por transgredir a lei de Deus. E o pior, quando o pecado é revelado, o pecador sempre tenta empurrar a responsabilidade para aquele que compartilhou com ele. Não é isso que Adão faz? Quando Deus vai questioná-lo, ele diz o quê? A mulher que tu me deste, me deu da fruta para comer. Mas a ordem era para ele comandar todo o jardim. Então quando nós lemos isso, Eva estava debaixo da sua autoridade. Mas Deus expulsou Adão só por causa que ele comeu a fruta. Porque Deus é justo. Segundo, falta de sensibilidade. Olha a consequência que o pecado acarreta na vida do ser humano. Além de trazer para ele a culpa sobre si, por causa dos seus erros, envergonhar, porque o pecado envergonha, o pecado transgride, denigre a nossa imagem. O pecado denigre a nossa imagem. A coisa mais difícil, a
coisa mais difícil para nós, ministros, é quando somos confrontados com algum tipo de irmão ou de um cristão, seja dessa denominação ou de outra, quando vem nos confrontar acerca do pecado ou confessar o seu pecado. Porque a luta do pecador é muito grande em confessar o seu pecado, por causa da vergonha, por causa da culpa, e por causa disso ele se retrai. E enquanto não confessa, ele continua pecando, ele continua vivendo aquela vida pecaminosa, porque ele não consegue sair dela. Agora, imagina do outro lado, aquele que ouve o pecado, como fica o sentimento? Porque a imagem do pecador, ela é exposta e ela está denegrida. Porque é isso que o pecado faz, ele destrói o caráter do homem, ele muda a aparência, ele leva o homem a enganar, a mentir. O segundo é a falta de sensibilidade. A consequência do pecado, ela é tão grave, que quando ela tira a sensibilidade do ser humano, ele já não tem mais emoções. Ele já não tem mais sentido. Então tudo que ele faz na sua concepção está certo. Ele não tem mais noção do que é certo e do que é errado, porque ele não tem sensibilidade. Ele não consegue mais discernir. A falta de sensibilidade é o contrário da culpa. A pessoa perde a noção de certo e errado e continua pecando sem entender as consequências. O sacerdote ali cometeu um erro, um pecado. Ele ofereceu um sacrifício errado. Não tinha sal. E isso afastou a presença de Deus no tabernáculo. A falta de sensibilidade do sacerdote permitiu que os filhos dele errassem constantemente. Primeiro Samuel capítulo 2, verso de número 17. Era, pois, muito grande o pecado desses moços perante o Senhor. Portanto, eles desprezavam a oferta do Senhor. São os filhos de Eli. São os filhos dele. Mas quando nós voltamos para o verso de número 12 do mesmo capítulo, está escrito assim: eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, e não se importavam com o Senhor. Eles não estavam nem um pouco preocupados quem era Deus. No verso 13, pois o costume deles, daqueles sacerdotes, com o povo, era que, oferecendo alguém sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, um garfo de 3 dentes na mão. Eles comiam o sacrifício. E este pecado dos filhos de Eli trouxe consequências ao tabernáculo de Deus, que o povo passou a não se importar mais com as ofertas e com os sacrifícios. E a falta de sensibilidade do sacerdote permitiu que os filhos vivessem uma vida errônea. Agora olha o verso de número 22. Verso 22. Era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da consagração.
Olha o limite que os filhos do sacerdote já viviam. E por falta da sensibilidade ele não os corrigiu. Mas aqui, neste verso 22, 23, 24 e 25, ele tenta corrigir os filhos. Mas agora é tarde. No verso 23, ele disse-lhes: por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo ouço constantemente falar dos vossos maus procedimentos. O pecado individual, ele é seu, mas ele espirra, ele mancha aqueles que estão ao seu redor. Porque os pecados dos filhos de Eli manchou a sua reputação, porque o povo ia questionar o sacerdote a respeito das transgressões de seus filhos. Porque a falta de sensibilidade não permitiu que ele os corrigisse. E quando ele tenta corrigir, agora já é tarde, porque nem Deus mais fala com ele. Aí no verso 24 ele disse: não, meus filhos, porque não é boa a fama esta que ouço, estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Olha como ele vai corrigir o filho. Ele diz: filho, não é muito boa a fama que eu ouço de vocês. Vocês estão denegrindo o povo por causa da condição do pai. Porque tem muita gente que entende que filho de pastor não é. Tem muita gente que entende que filho de crente são santos e perfeitos. Eu apanhei muito na minha vida por causa das transgressões dos meus filhos. Por causa da minha vida religiosa. Então eles perguntam: se você é crente, por que é que a sua casa é desse jeito? E aí eu respondo: você acha que eu compactuo? Você acha que eu não corrijo? Você acha que eu não mostro o caminho? Você acha que eu não ensino? O pecado deles é individual, eu estou livre dele. Em todos os dias e oportunidades e horas, nós exortamos, é assim que tem que ser. No verso 25 ele diz: pecando o homem, aí Samuel, está escrito: pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. É Deus quem decide. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intervirá? Uma coisa é você pecar falando de mim. Uma coisa é você pecar transgredindo o seu próximo. Deus irá intervir por ele. E aí será um acerto de conta entre você e Deus. Agora, quando você pecar contra Deus, quando você transgredir a lei de Deus, quando você desobedecer a Deus, quem irá intervir por você no dia que Deus vier cobrar? Por isso que Jesus disse: orai e vigiai, porque o teu espírito está pronto, mas a tua carne é fraca, ela está inclinada ao erro, está inclinada ao desejo, e todas as vezes que você ceder o desejo da carne, você está transgredindo a minha lei. Todas as vezes que você levantar um falso testemunho contra o seu próximo, você está transgredindo a minha lei. Todas as vezes que negar a minha presença, você também estará negligenciando a minha lei. E diante disso, quem intervirá por você? Quem irá te defender? Pecado não é brincadeira. É só um pecadinho aqui, é só um pecadinho ali. Não tem ninguém vendo. Depois eu peço perdão. E aí você peca hoje, um pecadinho, pede perdão. Amanhã você peca de novo e pede perdão. Depois da manhã você peca de novo e pede perdão. Aí daí a pouco você peca e esquece do perdão. E aí peca,
peca, peca, peca, e quando você vê, você está envolto a uma culpa, você está sem sensibilidade do que é certo e errado, você está denegrindo a sua imagem, denigre a sua casa, denigre a sua família, e no fim das contas, quem é que vai interceder por você? Eu já vou encerrar. O mais interessante do capítulo 3, do verso 22 até o verso 25, 26, é o verso 26. O verso 26 derruba por terra todo o argumento que aqueles que denigrem a sua imagem, que peca, tentam se justificar dizendo que a minha casa, lá só eu sou crente. Então na minha casa todo mundo bebe, todo mundo fuma. Ah, eu trabalho numa empresa que o único crente lá sou eu. Então lá tem tanta coisa, tem tanta beleza, que aí eu não resisti e pequei. Isso é balela. Isso é conversa de quem não conhece a Deus, ou daqueles que conhecem a Deus, mas querem pecar. Isso é conversa. O verso 26 derruba essa hipótese. Porque eu não aceito de ninguém falar para mim, eu errei, porque todos na minha casa erram. Eu sou assim, porque a criação da minha casa foi dessa forma. Isso é uma desculpa para justificar o erro, porque no verso 26 está escrito, mas o jovem Samuel crescia em estatura e no favor do Senhor e dos homens. O ambiente da casa do sacerdote ali era um ambiente horrível, era um ambiente hostil, era um ambiente envolto ao pecado todos os dias. E o menino Samuel crescia em conhecimento, em sabedoria, porque ele fugia do pecado, porque é isso que Jesus nos ensina: foge do pecado, sujeite-se a Deus. É isso que a Bíblia nos ensina: andar pelo caminho da verdade, andar pelo caminho do conhecimento, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O ambiente aqui era ruim, e Samuel viveu lá desde a época que se desmamou de sua mãe. Ele cresceu assistindo Ofni e Finéias transgredir a lei de Deus. Ele estava do lado do sacerdote quando o sacerdote perdeu a sensibilidade do certo e do errado. E ele se manteve firme. E aí de repente alguém pode dizer assim, mas Samuel poderia ter intercedido por Deus a favor de Eli. Quem disse que não? Eu quero crer que nas orações de Samuel, ele intercedia pelo sacerdote, e em contrapartida ele ouvia de Deus. O pecado é individual. O pecado não é compartilhado, ele é individual. Então não adianta eu orar por você, pedir a Deus, por mais intimidade que eu tiver com Deus, não adianta se você continuar vivendo no erro. Deus, ele é ilimitado. O poder de Deus é ilimitado. Mas nós limitamos o poder de Deus na nossa vida. Porque se você não abrir a porta, ele não entra. Se você não permitir, ele não faz. Se você não falar, ele não tem como te responder. Se você não se apresentar, você não consegue sentir. Eli perdeu o ministério porque foi negligente. Não exortou os filhos quando tinha que exortar. E não disciplinou quando tinha que disciplinar. Para encerrar, quais as consequências do pecado geral? Ou gerais? São tantas. São tantas. Você vai consultar os teólogos, os livros. Você faz uma pesquisa muito rápido aí na internet.
você vai receber uma lista tão grande. Mas eu separei apenas 3, que são as 3 que nós convivemos com ela. São as 3 que a própria Bíblia, entre todas que ela traz dentro da sua cronologia, as que mais nós temos visto nos dias de hoje. O principal pecado é a morte. Isso não há como fugir. Romanos 3:23, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não há como reverter isso. Mas a consequência do pecado geral, de tudo aquilo que acarretou da queda de Adão e Eva, primeiro é a doença. O nosso corpo é vulnerável a todo tipo de doença. E um dia todos temos que morrer. Espera um pouco. Antes que a mente de vocês aí dá um nó. Porque de repente tem alguém doente em casa e vai falar que ele está em pecado. Não, não é isso. A doença não é consequência de pecar. Eu estou doente, será que eu pequei? Não é isso. A doença é consequência da existência do pecado. Está no livro, lá no tópico onde diz a morte. O ser humano não foi destinado para a morte, mas para a vida. Qual é a morte que todos gostariam de ter? Aquela em que seu corpo sofre as mutações com o passar do tempo? Deixa eu formular, deixa eu melhorar aqui, ó. Há pelo menos 3 tipos de morte. Há pelo menos 3 tipos de morte aí. Aquela que perece doente, aquela que é fatalidade, né? Você foi assaltado e o rapaz resolveu te matar. E tem a morte natural. Tem a morte natural. A morte natural, ela faz parte da doença. Por quê? Porque o nosso corpo é vulnerável. Na época de Adão e Eva, antes do pecado, eles eram imortais. Não tinha nenhum tipo de doença. Corpo perfeito, sadio. Hoje nós temos, na consequência do pecado de Adão e Eva, nós temos a doença. Porque por muitas vezes o nosso corpo vai se desenvolvendo, nós vamos sofrendo mutações, o corpo vai envelhecendo, e aí vai surgindo algumas doenças. Umas matam mais rápido, outras matam mais lentamente, mas a doença, ela é consequência da existência do pecado. É consequência do pecado que entrou no mundo através de Adão e Eva. Então a doença, o câncer, a AIDS, a Covid, isso e aquilo outro, irmãos, isso é balela. Quando os homens dizem que isso é Deus mandando para corrigir a terra, Deus não vai matar ninguém dessa forma. Porque se Deus fosse fazer isso, Ele ia tentar salvar pelo menos a maior parte de todos, porque foi isso que Ele fez no Egito. A última praga não fora para salvar os hebreus, era para salvar todos que passassem pelo umbral da porta atingido pelo sangue. A última praga estava aberta, tanto para os hebreus como para o Egito. Deus queria salvar todos. Então Deus seria injusto se mandasse uma praga dessa para destruir a terra. Isso é consequência do pecado, da existência do pecado. Desastres naturais. Os homens explicam
que as placas tectônicas se romperam, o mar ficou bravio e por aí vai. Não. Os desastres naturais são fomes, dilúvios e outros desastres são produzidos por causa da maldição da terra. Porque quando Deus sentenciou Eva com as dores de parto, sentenciou Adão para trabalhar, ele amaldiçoou a terra. Gênesis capítulo 3, verso de número 16 e verso de número 17. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Nada sairá de bom dessa terra se você não colocar a sua mão lá para produzir. E por causa da maldição da terra, muitas vezes a própria terra responde alguma coisa, eu não sei. Mas aí está as causas dos dilúvios, dos desastres, das fomes, das pestes. Consequência da existência do pecado. Por último, relacionamento. Tornou-se muito mais difícil ter relacionamentos harmoniosos com outras pessoas após a existência do pecado. Não existe mais harmonia entre os seres humanos. Não há mais relacionamentos harmoniosos. Por mais que você cultive uma amizade, por mais que você se doe para o seu próximo, um dia, mais cedo ou mais tarde, ele vai te decepcionar. Porque está implícito em nós por causa do pecado de Adão e Eva. Por isso, filhinhos, como está escrito lá, não pequeis, mas se pecar, lembra que tem um advogado no céu para interceder por você. Eu quero concluir, porque tudo isso aqui é muito tenebroso. Tudo isso aqui nos coloca num sentimento de medo. Porque eu, desde ontem, penso comigo, eu não posso pecar. Porque o meu pecado ele é individual, mas ele espirra lá e espirra aqui. Tudo que eu fizer, que eu denegrir a Deus, só eu pago, mas quem estiver do meu lado irá sofrer as consequências. Por isso é importante todos os dias olhar para Deus e pedir a Ele perdão. Mas eu não fiz nada, fez. O simples fato de abrirmos os olhos e levantarmos da nossa cama, nós já temos que estar pedindo perdão a Deus a todos os momentos. Porque todas as vezes que olharmos de cara feia para alguém, nós estamos pecando. Todas as vezes que desejarmos aquilo que não é nosso, nós estamos pecando. Todas as vezes que permitimos que um pensamento ruim passe por milésimo de segundo que seja na nossa mente, nós já pecamos. E se não nos dobrarmos diante de Cristo todos os dias e confessar a Ele os nossos erros, pedir a Ele que nos fortaleça, nós abriremos a porta para que as consequências mais severas do pecado castiguem a nossa vida e destrua a nossa integridade, a nossa espiritualidade. Tem igreja aí que está abarrotada de pessoas. Pessoas que não conhecem a Deus, porque quando saem de lá, continuam levando a mesma vida de sempre. Eu falo isso porque eu trabalho numa empresa com mais de 1000 funcionários e lá tem gente de todo tipo de igreja.
E todos eles levam a vida que todos gostariam de levar. Todos eles. Um dia desse eu disse para um rapaz no refeitório, eu disse, esse ano eu faço 30 anos de casado. Preciso dar algum presente para minha esposa, tem que ser alguma coisa boa. Já chega de fogão, já chega de geladeira, ela não vai querer ferro de passar, ela não vai querer liquidificador, ela não vai querer nada disso, eu tenho que pensar em alguma coisa. E ele disse para mim, 30 anos? Eu falei, 30 anos. Ele disse, nossa, eu já tive 5 mulheres, e já estou doido para ir para a sexta. Porque é prazeroso. Aí ele pergunta, como é acordar e levantar durante 30 anos com a mesma mulher? Eu digo, não, todos os dias nós nos renovamos, irmão. Porque Deus nos renova todos os dias da nossa vida. Porque o Evangelho é renovo. Então quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, saímos do estado de morte espiritual para viver espiritualmente na presença de Deus. E se estamos vivendo na presença dEle, nova criatura, somos renovados todos os dias. Assim como a morte, está no livro, a última frase do livro. Assim como a morte e o pecado passaram a todos os seres humanos, por causa do pecado de um só, Adão. A salvação e a vida eterna, da mesma maneira, são concedidas a todo aquele que nele crê, pela justiça de um só homem, o Senhor Jesus Cristo. Porque assim como a morte veio para um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo Jesus. 1 Coríntios capítulo 15, verso 21 e verso de número 22. Por isso não pequeis. Mas se pecar, lembra-te que tem um advogado no céu intercedendo por você.